Certo, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais fascinantes do mundo corporativo moderno. Sabe aquela montanha de dados brutos, confusos e totalmente desorganizados? Pois é, a gente vai ver como transformar tudo isso num verdadeiro ativo estratégico. Afinal, acumular terabytes em servidores não serve de absolutamente nada se a gente não souber o que fazer com eles, certo? A ideia dessa nossa análise é desconstruir esse tema e entender exatamente como o Business Intelligence pega essa bagunça toda do dia a dia e cria uma bússola super precisa para a alta diretoria. E o nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar por 6 pontos: silos organizacionais, arquitetura de dados, análise multidimensional, dashboards, mineração de dados e, para fechar com chave de ouro, a cultura data-driven. Bora para o primeiro ponto? Mas antes, pensem nessa grande provocação. Como é que as empresas conseguem gerar gigabytes de dados todo santo dia e ainda assim sofrer de uma cegueira estratégica absurda? É um paradoxo, né? Setores operando a 1000 por hora, gerando um mar de informações a cada segundo, mas na hora de fazer o planejamento macro lá na diretoria, falta clareza. Esse é o perigo de se produzir dados sem extrair inteligência nenhuma disso. A empresa tem informação ali na mão, mas sofre de uma miopia severa na hora de enxergar o cenário como um todo. A raiz dessa miopia tem nome, e a gente chama de silos organizacionais, ou ilhas de informação. É tipo a doença inicial da corporação. Imagina só, o pessoal de vendas, o financeiro e a logística operando cada um num ecossistema de software completamente isolado. Eles não se conversam. O resultado disso é puro caos analítico. O diretor de vendas chega com um faturamento baseado em pedidos, enquanto o financeiro mostra um número totalmente diferente, descontando o fluxo de caixa. Com as métricas brigando entre si, fica literalmente impossível ter uma visão unificada da estratégia. E é bem aí, nessa fratura da empresa, que o Business Intelligence atua. E olha, é fundamental entender uma coisa aqui. BI não é só instalar um software novo no computador e pronto. É toda uma metodologia arquitetônica. O grande objetivo é derrubar essas barreiras digitais entre os departamentos e construir o que o mercado chama de a única versão da verdade. Com o BI bem feito, acabou aquela história de números contraditórios na reunião da diretoria. A gente passa a ter uma fundação factual e sólida para a empresa inteira. Agora, o que é realmente interessante é a separação drástica que rola nos bastidores tecnológicos. De um lado, a gente tem o OLTP, que é aquele sistema operacional do dia a dia, otimizado para a transação em tempo real. O dado lá muda toda hora, é super volátil. Do outro lado, temos o sistema OLAP, que é desenhado especificamente para o analítico. Pensa bem, tentar rodar um relatório histórico pesadão lá no sistema do dia a dia faria tudo travar e a empresa simplesmente pararia. Então o ambiente OLAP é o que garante essa estabilidade para fazer análises massivas sem derrubar a operação. Mas a grande dúvida é, como é que os dados saem daquela loucura operacional e chegam nesse ambiente de análise? Bom, isso acontece através de um processo de engenharia chamado pipeline de ETL. Primeiro rola a extração dos dados de várias fontes diferentes. Depois vem a transformação. E sério, essa etapa merece um destaque enorme, porque é absurdamente crucial para a governança da empresa. É aqui que a gente limpa a sujeira do dado, a gente apaga as duplicidades, trata os dados em branco e, o mais importante, traduz aqueles códigos operacionais malucos em regras de negócio que qualquer gestor consegue entender. Por último, ocorre a carga, que é inserir isso tudo de forma bem segura. E esse destino final, onde os dados repousam de forma segura, é o famoso Data Warehouse. Depois que o dado passa por aquele funil super rigoroso do ETL, ele vem para esse grande armazém. O Data Warehouse organiza tudo por assuntos estratégicos, integra a empresa inteira e guarda a história ao longo dos anos. Mas o pulo do gato é que ele não é volátil. A partir do momento em que o dado entrou ali, ele vira um ativo histórico imutável. Isso é simplesmente perfeito para garantir segurança nas análises retroativas, nas projeções e até naquelas auditorias financeiras complexas. Com esse armazém todo preenchido, a manipulação gerencial entra em cena através dos cubos OLAP. Sabe aquelas planilhas tradicionais com linhas e colunas? Elas já não dão conta da complexidade analítica de hoje em dia. A tecnologia OLAP pega os indicadores e organiza tudo em estruturas multidimensionais. Isso significa que a gente pode pegar uma única métrica de negócio e olhar para ela de vários ângulos ao mesmo tempo, cruzando tempo, geografia e linha de produtos num piscar de olhos. E isso ilustra de forma brilhante o poder que a gente coloca na mão de quem toma a decisão. Fazendo um fatiamento, dá para isolar, por exemplo, só os dados do estado da Bahia. Com o detalhamento, a gente cruza várias variáveis em segundos, revelando apenas as vendas de calçados masculinos exclusivamente lá na loja de Salvador, focando só no primeiro trimestre. E usando as ferramentas de Drill Down e Drill Up,
a gente navega no tempo de forma super fluida, indo da visão macro de uma década inteira para o detalhe de uma tarde de vendas com pouquíssimos cliques. É quase como dar um zoom no próprio negócio. Claro que toda essa engenharia super pesada rodando lá atrás precisa ser traduzida em algo limpo e rápido para a diretoria. Afinal, um executivo não tem tempo de ficar rodando consultas complexas no banco de dados o dia inteiro. É exatamente aqui que ocorre a transição para os dashboards executivos e KPIs. Aquela arquitetura massiva se transforma em painéis de controle visuais incrivelmente limpos e dinâmicos. Eles reúnem só os indicadores-chave de desempenho mais críticos, tudo numa única tela fácil de digerir. E o design estratégico por trás desses painéis frequentemente usa a lógica de um semáforo: verde, amarelo e vermelho. São cores universais que respeitam o tempo mega escasso da liderança. Verde significa que a meta foi atingida. O amarelo já é um alerta de que chegamos no limite da tolerância. E o vermelho liga a sirene de desvio crítico. Tudo foi pensado com base em pura eficiência cognitiva, para permitir que qualquer falha na operação seja detectada em menos de 5 segundos, antes mesmo do café esfriar. E o que é legal é que isso consolida uma das maiores vitórias estratégicas do BI: a gestão por exceção. A liderança não precisa mais gastar horas caçando problemas numa planilha gigante onde está tudo verde e funcionando bem. A energia intelectual e o dinheiro da empresa passam a focar cirurgicamente só naquelas exceções vermelhas que o painel gritou para a gente, aquelas que realmente exigem uma intervenção e correção imediata. Mas a coisa não para por aí. A tecnologia analítica evoluiu, saindo daquele BI descritivo e reativo que só olha para o retrovisor e entrando na chamada análise avançada. E o coração dessa fase proativa é a mineração de dados, o famoso data mining. Em vez de só perguntar para o sistema o que aconteceu ontem, a gente passa a usar algoritmos estatísticos e aprendizado de máquina para vasculhar o data warehouse de forma autônoma. O objetivo é varrer os dados para extrair correlações matemáticas, anomalias e tendências ocultas que o olho humano jamais perceberia olhando para gráficos normais. Então, o ponto crucial aqui é como essa matemática complexa vira dinheiro na vida real do negócio. Funciona assim. Os modelos de agrupamento conseguem separar os consumidores em nichos hipersegmentados, o que é puro ouro para o pessoal do marketing. Os modelos de classificação ajudam a prever o risco de crédito, separando os bons pagadores de quem tem potencial para dar calote. Os algoritmos de regressão são aplicados para projetar estoques e faturamentos. E a associação é o que gera aquela famosa análise de cesta de compras, revelando que quem compra o produto A costuma comprar o produto B de forma casada, o que chega a ditar o layout de supermercados inteiros. E olha, é muito importante destacar a revolução gigantesca que tudo isso causa nas áreas de contabilidade e compliance. Esses algoritmos viram verdadeiros auditores incansáveis. Em vez de auditar só uma pequena amostra de processos, a mineração de dados consegue varrer todo o histórico de lançamentos fiscais de uma mega corporação. Ela identifica padrões de fraude, desvios ou erros atípicos no estalar de dedos. Isso dá um nível de controle preventivo simplesmente fantástico, mitigando os riscos de governança antes que eles virem um desastre irreversível. É super fácil a gente se maravilhar com toda essa tecnologia incrível, mas vamos voltar para o foco principal. Para que tudo isso existe? Os cabos de rede, os repositórios gigantes, a limpeza de dados e aqueles painéis super coloridos têm um único objetivo final: otimizar e qualificar o processo de tomada de decisão. Toda essa infraestrutura existe puramente para dar poder à alta administração, para que eles façam escolhas muito mais rápidas e com um nível de precisão absurdo, sem precedente no mercado. Vamos dar um passo além e ver como isso se encaixa na teoria clássica. Herbert Simon, um economista que até ganhou o Nobel, dividiu a tomada de decisão humana em 3 fases: inteligência, concepção e escolha. Com o BI, a fase de inteligência, que é justamente a hora de identificar os problemas, fica imediata graças aos painéis. Na concepção, os sistemas analíticos viram super simuladores para a gente testar vários caminhos. E na escolha, a gente elimina o medo do futuro, baseando a nossa ação diretamente em fatos consolidados e não em meras suposições. E ao basear a ação em fatos, a gente detona uma patologia clássica nas empresas, o viés HIPPO. Para quem não conhece a sigla em inglês, significa a opinião da pessoa mais bem paga. Nas empresas mais analógicas, as grandes decisões muitas vezes acabam sendo tomadas puramente no instinto subjetivo da diretoria. É quase como jogar dardos no escuro, de olhos vendados.
Essa dependência da intuição do chefe, sem olhar para as evidências empíricas, é uma das maiores vulnerabilidades competitivas que uma empresa pode ter hoje em dia. E aí a gente chega no contraste definitivo dessa evolução gerencial toda. De um lado, aquele empirismo intuitivo, o famoso "eu acho que infelizmente guiou negócios por séculos. Do outro, a gente abraça a cultura data-driven, que é a cultura guiada por dados. Nela, o Business Intelligence atua como um agente democrático e científico dentro da empresa. A única moeda de troca válida numa discussão de planejamento estratégico passa a ser o fato limpo, auditável e fundamentado por evidências concretas. Nada de achismos. Então, para amarrar todas as pontas dessa nossa análise, fica claro que o BI vai muito além do TI. É uma mudança completa de postura no mercado. A infraestrutura inteira serve para blindar a organização contra palpites. E o grande desafio que fica no ar hoje é, nas estruturas que a gente vive e trabalha, até que ponto já foi possível substituir de forma definitiva o frágil "eu acho" pelo inabalável "eu sei", usando a verdadeira inteligência de dados.